Graça e paz, irmãos. Quero convidá-los a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante. Diz o seguinte, a palavra de Deus. E ele disse: certo homem tinha 2 filhos, e o mais jovem deles disse ao seu pai: Pai, dai-me a parte dos meus bens que tenho direito. E ele dividiu-lhe os seus haveres. E poucos dias depois, o filho mais jovem, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens com uma vida desordeira. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E ele foi juntou-se a um dos cidadãos daquela terra, e ele o enviou aos seus campos para alimentar os porcos. E ele desejava encher o seu estômago com as cascas que os porcos comiam, e nenhum homem lhe dava nada. E ele, caindo em si, disse: quantos servidores de meu pai têm pão suficiente e de sobra, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei para o meu pai e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus servidores. E ele, levantando-se, foi para o seu pai, mas ele, estando ainda longe do caminho, seu pai o viu e teve compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu e a tua vista, e não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei a melhor veste e vestiu, ponde-lhe um anel em sua mão e calçados em seus pés. E trazei aqui um novilho cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e vive novamente. Tinha-se perdido e foi achado, e eles começaram a alegrar-se. Ora, seu filho mais velho estava no campo, e vindo, ao aproximar-se da casa, ele ouviu a música e as danças. E ele chamou um dos seus servos e perguntou o que significavam aquelas coisas. E ele lhe disse: o teu irmão chegou, e teu pai matou o novilho cevado, porque ele o recebeu são e salvo. E ele se irritou e não queria entrar. Portanto, saindo, o pai lhe rogava. E ele, respondendo, disse a seu pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, e em nenhum momento eu transgredi um mandamento teu. Contudo, tu nunca me destes um cabrito, para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Mas vindo este teu filho, que desperdiçou os teus bens como as prostitutas, mataste-lhe o novilho cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que eu tenho é teu. Mas era necessário fazer a festa e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e vive novamente, tinha-se perdido e foi achado. Deus os abençoe através da sua palavra. Mais uma vez nós queremos dizer que é uma grande alegria para nós podermos meditar mais uma vez na palavra de Deus, e hoje em especial, como eu havia dito em vídeos anteriores, nós estávamos orando para que, se fosse da vontade de Deus, Ele confirmasse esse desejo em nosso coração de continuarmos falando sobre a família. Lembrando que nós comemoramos no mês de maio, o mês da família, mês do lar, e nós gostaríamos muito que as nossas famílias, nesse momento de isolamento social, pudessem aproveitar esse tempo para exercitar todas as orientações que nós temos recebido da palavra de Deus. Agora nós estamos tendo mais tempo juntos, passamos mais tempo juntos,
Precisamos ter mais diálogo, precisamos ter mais convivência e certamente é um bom momento para nós exercitarmos aquilo que nós temos aprendido na Palavra de Deus. A proposta para a nossa meditação de hoje é falarmos sobre a casa do filho pródigo, na verdade, a casa do pai do filho pródigo. Nós queremos identificar naquela casa, naquele lar, algumas coisas que precisamos ter também na nossa casa, a fim de que os nossos filhos não tenham desejo de ir embora, ou se irem, sintam vontade de voltar para a sua própria casa. Bom, Lucas, no capítulo 15, nós temos o registro de 3 parábolas. E é interessante que logo no início do capítulo 15 de Lucas, nós encontramos Jesus ensinando para uma multidão, mais uma vez, ensinando, é óbvio, a palavra de Deus, falando sobre o reino, mas o público de Jesus fica muito bem identificado aqui no versículo 1, que era, na visão daquela sociedade, era a escória daquela sociedade. Por quê? Jesus ele estava reunido e ele estava ensinando publicanos e pecadores, e certamente a palavra aqui diz assim, e aqui diz que todos eles se aproximavam para ouvir Jesus, os publicanos. Os publicanos eles eram muito mal interpretados, ou talvez eles eram interpretados corretamente, mas eles eram generalizados. Eles eram considerados como desonestos, eles eram considerados como ladrões, e isso certamente, diante daquela sociedade, era algo que eles não aceitavam muito. Mas Jesus não estava falando apenas para os publicanos, mas fala também de os pecadores. É interessante, irmãos, que aquela sociedade, todas as pessoas que não tinham uma religião, todas as pessoas que não eram fariseu ou pertencia àquela classe religiosa, eles então rotulavam como pessoas pecadoras, né? Eles, fariseus, se julgavam justos. É óbvio que eles tinham várias religiões, mas certamente os fariseus era aquela que era mais defendida, mais frequentada, tinha mais seguidores. E aqui, o que nós encontramos? Nós encontramos uma crítica. Certamente Jesus, porque estava recebendo pessoas, e estas pessoas eram publicanos e pecadores, os fariseus e os escribas, eles estavam murmurando, e eles estavam dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. Bom, na verdade, Jesus estava muito mais interessado em ensinar-lhes a palavra de Deus. Mas aos olhos dos fariseus, os religiosos, os justos, os santos daquela época, Jesus realmente estava cometendo um erro muito grande, porque não deveria comer, porque eles também consideravam que se uma pessoa fosse íntima o suficiente para comer, se alimentar junto, você também tinha participação, ou você se tornava meio que igual a eles. Então eles estavam criticando, murmurando diante de Jesus. E diante desta situação, Jesus então vai contar 3 parábolas para falar justamente da importância de buscar aquele que está perdido ou aquilo que está perdido. Na verdade, o próprio Jesus, ele estava buscando o perdido. Jesus disse isso para Zaqueu: o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Jesus disse: os sãos, eles não precisam de médicos, e sim os doentes. Como se os fariseus, saduceus, herodianos ou tantos outros se julgavam santos e achavam que não precisavam de Deus, Jesus então está buscando os publicanos, está buscando os pecadores. É óbvio que os fariseus, saduceus, herodianos também precisavam de Jesus. Mas Jesus queria que aquela sociedade entendesse, que aquelas pessoas entendessem
que a missão dele era buscar aqueles que estavam perdidos. E do versículo 4 até o versículo 7, Jesus conta a parábola da ovelha perdida. E ele fala que o pastor, ele prende no aprisco as 99 ovelhas e sai em busca da 100ª ovelha, a ovelha perdida. E ele faz isso até encontrar a ovelha. E quando ele a encontra, há uma alegria muito grande, alegria essa que a Bíblia diz que a alegria por encontrar a ovelha perdida é maior do que a alegria de ter 99 justas presas seguras no aprisco. Também nos versículos 8 e 9, Jesus conta uma outra parábola, a parábola da dracma perdida, em algumas traduções diferentes. Na verdade, uma mulher que tinha 10 peças de prata, ela perde uma destas peças e ela então ela coloca todo o seu esforço, todo o seu empenho para encontrar aquela peça que foi perdida. Essa mulher também empregou todos os esforços até que encontrou a sua peça de prata perdida. Ou seja, nas duas parábolas contadas por Jesus aqui, ele fala do empenho por parte daqueles que perderam algo. Empenho este que foi dedicado até encontrar o que havia perdido. E ele também fala da alegria, da satisfação, quando estes encontram aquilo que estavam procurando. Certamente, nas duas primeiras parábolas, Jesus está falando, primeiro, de uma ovelha perdida e de uma peça de prata perdida. Mas agora, entrando no versículo 11, Jesus nos fala de um filho perdido, que tem um pai que está à sua espera. Olha que interessante, ele fala da ovelha, um animal que era essencial para a alimentação, era essencial comercialmente falando. Ele fala da dracma, ou da peça de prata, que também estava se referindo a um valor monetário. Mas na terceira parábola, ele fala de algo que não tem valor financeiro. Nós não colocamos valor em pessoas, preço em pessoas, mas Jesus conta a parábola de um filho. Pode ser que nem todos eram pastores e tinham ovelhas, pode ser que nem todos tinham dracmas que teriam que procurar, mas provavelmente todos teriam filhos. E quando Jesus conta estas parábolas, ele toca certamente em alguma área das nossas vidas, como também tocava na área da vida daquelas pessoas. E todas as pessoas, quando perdem alguma coisa, essas pessoas saem em busca daquilo que perdeu, seja dinheiro, seja animais, seja filhos. Isso é normal em toda a sociedade. Nós não gostamos de perder e quando perdemos, saímos em busca daquilo que perdemos. E Jesus então queria nos ensinar sobre a alegria de encontrarmos aquilo que estava perdido e certamente do esforço que devemos empregar nesta busca. Bom, hoje nós vamos colocar a nossa atenção na terceira parábola, a parábola do filho pródigo. E queremos aprender a transformar o nosso lar num lugar de bênçãos, que nós possamos fazer com que a nossa casa seja um lugar maravilhoso. Por quê? Porque queremos que os nossos filhos, porque queremos que os membros da nossa família sintam-se bem na sua própria casa, para que não tenham desejo de ir embora e que, se porventura forem, sintam o desejo de voltar. Então, amados, o que é preciso ter em nosso lar? O que deixaria nos nossos filhos o desejo de voltar? Eu sei que alguns estão vivendo longe do seu lar, algumas pessoas deixaram a sua família e muitos não sentem vontade de voltar porque julgam que o seu lar
era um lugar ruim. Eu tenho ouvido pessoas falando que o seu lar é um inferno, por isso preferem qualquer outro lugar menos a sua casa. Olha, isso é uma derrota, isso é uma tristeza, porque o lar não pode ser o inferno. O lar precisa ser um pedaço do céu. O filho pródigo, aqui nessa história, ele cai em si e de repente ele se vê dominado por um desejo incontrolável de voltar. E isso não aconteceu por acaso. Nós vamos aprender algumas coisas importantes com esta decisão desse jovem em querer voltar para a sua casa. Em sua casa havia aquilo que é imprescindível para que o lar seja mais que uma casa ornamentada. A sua casa tinha algumas coisas que não eram apenas ornamentos, por isso ele sentiu vontade de voltar. Meu amigo, meu irmão, como você descreveria a sua casa, o seu lar? A nossa casa pode ser um jardim ou ela pode ser um deserto. A nossa casa ela pode ser um lugar de bênçãos, mas também pode ser um lugar de maldição. Depende de como nós investimos na construção do nosso lar. Como o filho pródigo descreveria a sua casa? Bom, o filho pródigo descreveria a sua casa da seguinte maneira. Primeiro, a casa do filho pródigo tinha um pai maravilhoso. Por que chegamos à conclusão que esse pai era um pai maravilhoso? Bom, antes de eu propriamente dizer, às vezes nós conversamos entre amigos, irmãos, estudiosos da Bíblia, e nós discutimos sobre esta passagem e nós ficamos pensando que talvez o título desta parábola não deveria ser o filho pródigo. Talvez o título desta parábola deveria ser o pai amoroso, porque nós aprendemos muito com o amor desse pai citado por Jesus nesta parábola. E é óbvio que, embora seja uma parábola, nós não temos dúvida de que Jesus queria falar do Pai Celestial, do amor que Ele tem pelos seus filhos, do desejo que Ele tem que os seus filhos voltem e da alegria quando estes estão junto na sua casa, desfrutando de todas as bênçãos que Ele tem reservado para os seus filhos. Bom, porque esse pai era um pai amoroso. Nós vimos no versículo 12, como também no versículo 28, que este pai estava pronto para ouvir os seus filhos, tanto o filho mais novo quanto o filho mais velho. Ambos tiveram oportunidade de falar com o seu pai, assuntos diferentes, mas o pai ouviu os dois, o pai ouviu o que eles tinham para dizer. Hoje é muito triste, porque muitos pais autoritários não têm tido paciência para ouvir o que os seus filhos têm a dizer. Muitas vezes nós somos arrogantes, muitas vezes achamos que somos donos da verdade, não temos tempo nem paciência para ouvir aquilo que os nossos filhos têm para nos dizer. Mas é importante, é necessário que um pai maravilhoso como este da casa do filho pródigo, ele pare para ouvir os seus filhos. Irmãos, os filhos certamente têm muito para dizer aos seus pais. Como seria maravilhoso se nós, pais, realmente pudéssemos ouvir o que os nossos filhos têm para nos dizer. Pai maravilhoso é aquele que gasta tempo ouvindo os seus filhos. Está fazendo certamente um grande investimento. Pais que dedicam tempo, pais que separam tempo para ouvir os seus filhos, estão fazendo um grande investimento. Conta-se a história de um garotinho que todas as vezes que ele procurava o pai, todas as vezes que ele queria conversar com o seu pai, o pai sempre dizia para ele: filho, estou ocupado, tenho que trabalhar, não tenho tempo para você agora, depois nós vamos conversar. E o filho, cansado de tantas vezes procurar o pai e nunca o pai ter tempo para ouvi-lo,
Um dia o filho abordou o pai e disse: pai, quanto o senhor ganha por hora? O pai disse: ora filho, por que você quer saber quanto que eu ganho por hora? O filho disse: pai, é porque eu quero juntar esse dinheiro para que eu possa comprar 1 hora do Senhor, para que o Senhor possa sentar e me ouvir. Eu sei que o Senhor é um homem ocupado, eu sei que o Senhor é um homem que trabalha, mas eu quero ter dinheiro, eu quero saber quanto que o Senhor ganha por hora, porque eu vou pagar 1 hora do Senhor para que o Senhor possa me ouvir. Bom, embora isso possa parecer fantasioso, na verdade, nós sentimos que, de fato, muitos pais não têm tido tempo para ouvir o que os seus filhos têm para lhes dizer. Eu espero que você, pai, você possa parar e você possa ter tempo para ouvir o seu filho. Então, como o filho pródigo descreveria a sua casa? Ele certamente diria: a minha casa é uma casa que tem um pai amoroso, um pai que me ouve todas as vezes que eu precisar. Mas e você? Como você descreveria a sua casa? É muito importante que nós realmente possamos fazer essa leitura e que nós possamos certamente entender que a nossa casa, ela realmente precisa ser um lugar de transformação e não de deformação. Amém? Bom, continuando, a casa do filho pródigo tinha um pai maravilhoso, não apenas porque ele ouvia o que o seu pai tinha para lhe dizer, mas também porque era um pai partilhador. Irmãos, a Bíblia fala que quando o filho mais novo procurou o seu pai, disse: pai, me dê a parte da minha herança porque eu quero ir embora. Ora, o pai, na história da parábola, a Bíblia diz que o pai repartiu com eles a herança, ou seja, o pai não apenas deu a parte do filho mais moço, mas também deu a parte do filho mais velho. Ele foi justo para com os dois. E filhos que se sentem rejeitados, eles vão ter raízes de amargura na sua alma. Um pai incrível é aquele que dá a devida atenção para todos os filhos sem preferências. Este pai, ele foi um pai partilhador. Ele deu partes iguais para os seus filhos. Então, meus queridos pais, você que tem vários filhos, não cometa o erro de ter preferências. Seja justo. Aquilo que for dar para um, dê também para o outro. O pai precisa compreender o direito dos filhos de fazer as suas escolhas. É dever dos pais mostrar para os filhos os perigos de uma escolha errada e fazer o possível para que eles façam a escolha certa. Porém, não podemos decidir por eles, eles terão que tomar suas próprias decisões. Na casa do filho pródigo, ele tinha um pai maravilhoso que ouvia, ele tinha um pai maravilhoso que era partilhador, ele tinha um pai maravilhoso que realmente entendia que cabia a ele fazer as suas próprias escolhas. Existem pais tão autoritários, pais tão dominadores, que não aceitam nada que vem dos seus filhos, não querem ouvir, não querem gastar o tempo para saber quais são os seus projetos e muitas vezes os força a fazer apenas aquilo que eles querem. Mas se nós fizermos isso com os nossos filhos, eles nunca saberão tomar decisões. Os nossos filhos precisam ser respeitados. Eles nem sempre vão fazer o que nós queremos. Nós precisamos ensiná-los a fazer as escolhas certas. Mas a decisão final será deles. Eles precisam aprender a fazer escolhas. Eu me lembro quando meu filho era pequeno, e alguns já conhecem esta história. Eu estava trabalhando numa construção e levei ele comigo, eu fazia isso sempre.
E na linha de pedreiro, sempre na ponta da linha, tem um prego que a gente usa para fixar, para poder esticar a linha. Nós estávamos numa construção já em fase final, já havia parte elétrica. O meu filho tentou a primeira vez colocar o prego no buraquinho da tomada. Eu então disse para ele: filho, não pode, dá choque. Ele era pequeno. Fiz isso umas 2 ou 3 vezes, mas ele insistia em querer colocar, até que uma hora, sem que eu visse, ele foi lá e colocou o prego na tomada e levou um choque. Até hoje já é homem e tem medo de levar choque. Ele teve que fazer a escolha dele para aprender. Então, muitas vezes, nós não podemos impedir que os nossos filhos façam as suas próprias escolhas, porque eles precisam aprender através dessas escolhas. Então, na casa do filho pródigo, tinha um pai que sabia respeitar a escolha dos seus filhos. O pai precisa ser conciliador. Nós podemos ver que no versículo 28, o pai tem um trabalho danado para tentar acalmar o filho mais velho, que está extremamente contrariado. O pai, ele é conciliador, ele não é aquele que vai jogar combustível na fogueira, ele não torce para a desunião dos seus filhos. Esse pai pintado por Jesus aqui na parábola é incrível e especial, porque ele não ignora o filho que está amargurado lá fora. Esse filho está contrariado com a festa que o pai está fazendo pela volta do seu irmão. Então o pai vai até ele, tenta acalmá-lo e fazê-lo entrar para a festa. No texto aqui, irmãos, a Bíblia diz assim: saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Esse filho também precisava falar com seu pai, estava sofrendo por ter sentimentos negativos no coração, precisava colocar para fora. Muitos filhos precisam disso, colocar para fora seus sentimentos que os fazem sufocar, e serão curados por um pai que ouve, que entende, que ajuda, que se interessa. Nós costumamos ouvir uma frase: fulano de tal saiu do armário. Não é um assunto agradável, mas se você tiver um filho homossexual, Deus queira que você não tenha, mas se você tiver, você tem que dar para esse filho a liberdade, a confiança, para que ele fale para você, que ele discuta isso com você, que ele possa ouvir de você o seu conselho. Nós não estamos falando de surras, nós não estamos falando de chibatadas, nós não estamos falando de abuso de autoridade, mas nós estamos falando de um pai amoroso, incrível, especial, conciliador, que consegue enxergar o sofrimento, as necessidades dos seus filhos. Este pai era um pai que tinha 2 filhos pródigos, porque a prodigalidade aqui não está explícita apenas no filho que foi embora e gastou sua herança, mas está no filho mais velho também, que tinha esse sentimento ruim no seu coração. Mas este pai amoroso ouve, entende, e isto é a cura para aquele filho. Muitas vezes, pais, o seu carinho, sua atenção, o seu cuidado vai curar muitos traumas nas vidas dos seus filhos. Se todos os pais fossem assim, haveria mais filhos voltando ou querendo voltar para casa. Olha como o pai fala com esse filho. Ele carinhosamente diz assim: meu filho. Ao dizer meu filho, o pai está lembrando para aquele filho a sua filiação, o laço, o vínculo que existia entre pai e filho. Ele diz: tu sempre estás comigo, lembrando a ele a amizade, a comunhão, o companheirismo que existia entre eles. Continua: tudo que é meu é seu. O pai está lhe lembrando sobre a herança, o direito. O filho herdaria tudo que era do seu pai. E por fim, o pai lembra a seu filho o motivo daquela festa. Ele diz: o seu irmão estava morto, mas ele reviveu. Nós precisamos nos alegrar. Oh, meu filho, não fique triste.
Esse é o Pai conciliador. O seu irmão estava longe de nós, ele voltou. Vamos para a festa, vamos nos alegrar, vamos trabalhar juntos pela nossa família. Certamente, irmãos, nós precisamos de pais assim nos lares cristãos de hoje. Pais que se preocupam sempre com o melhor para os seus filhos. Esta era mais uma característica que nós podemos encontrar neste pai da casa do filho pródigo. Ele se preocupava em dar o melhor para os seus filhos. No versículo 22 nós podemos ver isso. A primeira coisa, ele manda trazer depressa o bezerro cevado. Mas ele não manda apenas trazer o bezerro cevado, o melhor novilho, né? Ele não está aqui trazendo a melhor roupa, o melhor bezerro, mas ele também lhe dá um anel, lhe dá sandálias. O pai está restituindo o filho no lugar que era dele. Interessante que o filho, quando pensava em voltar, ele disse: olha, eu direi para o meu pai: pai, eu pequei, e eu me satisfaço que o Senhor me receba como empregado, para mim isso já está bom. Talvez o irmão mais velho pensasse que o pai deveria receber o seu irmão nesta condição, mas o pai jamais aceitaria um filho gerado por ele como um empregado. O pai incrível é aquele que sempre fará de tudo para dar o melhor para os seus filhos. Irmãos, precisamos entender que tudo dentro das condições. Eu conheço famílias muito pobres e que esses pais conseguem dar o melhor dentro da sua condição para os seus filhos. E eu conheço pessoas muito bem de vida que dão as sobras para os seus filhos. Isso cria anomalias, isso cria revoltas, isso está errado. O pai precisa dar o que ele tem de melhor para os seus filhos. Aqueles que podem dar o melhor e não dão, revelam que são possuídos daquilo que possuem, são dominados pelas coisas. Dar o melhor é antever a colheita do melhor de Deus para a nossa vida. O pai incrível é aquele que deseja ver todos os filhos se alegrando na festa da vitória. Não basta parte da família estar festejando e outra parte fora da celebração. Os pais não suportam isso. Os pais querem ver todos os seus filhos se alegrando. Eu quero fazer aqui uma referência ao nosso Pai Celestial. Eu queria que todos nós nos colocássemos como filhos diante dele. Eu queria que cada um de vocês entendesse o sentimento do nosso Pai quando não tem todos os filhos participando da mesma festa, contrariados, emburrados. Deus nos quer, irmãos, unidos, todos juntos, alegres. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam unidos, né? Que os irmãos vivam em união. A ausência de um filho na festa deve provocar nos pais grande preocupação. Isso é claro. Se um não quer participar, pode estar revelando um problema interior que precisa ser resolvido. É aqui que o pai funciona como agente de restauração para os que não abandonaram o lar, mas estão em crise. Percebam, tanto o que abandonou quanto o que não abandonou, ambos precisavam muito do pai. E louvado seja Deus, que nessa história o pai pôde atender às necessidades dos dois filhos. E eu tenho um Pai Celestial que sabe cuidar do filho que está em casa, como também daquele que saiu de casa. Meu irmão, Deus cuida de nós. Deus é o nosso Pai Celestial. É assim, e Deus cuida de todos os seus filhos. Nele temos o maior exemplo de como ser pai para todos aqueles que nós geramos. Nossos filhos certamente são a herança do Senhor. Eu não sei quanto ao tempo, mas eu gostaria de falar mais duas coisas extremamente importantes. Eu quero lembrar que na casa do filho pródigo ele não apenas tinha um pai maravilhoso com todas essas características que citamos, mas na casa dele também havia fartura de pão. Nós vimos esta fala dele. Naquela casa havia pão físico é provisão para o sustento. Jesus nos ensinou a pedi-lo
em oração, quando ensinava os discípulos a orar, Jesus disse assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deus sabe que temos necessidades físicas. O pródigo disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão? Reconhecimento. Ele estava padecendo, passando fome, necessidades, e ele se lembra que na casa do pai havia fartura de pão. Pão tem a ver com o sustento total do homem. Quando falta o pão, é que o essencial... Quando falta o pão, que é o essencial, é porque muitas outras coisas estão faltando. Isaías 30, verso 3, Isaías 3:7 nos fala sobre isso, e é uma referência à ruína, né? Provérbios diz que o orgulho precede a queda. Quando você realmente não sabe cuidar, não sabe administrar, não trabalha, é provável que pode faltar pão na sua casa. O desperdício financeiro tem sido a grande causa dos conflitos nas relações de famílias e também de casais. Ela gera a falta de pão abundante. A Bíblia nos diz para não gastarmos o nosso dinheiro naquilo que não é pão. Isaías disse isso. Não devemos ser tolos e fazermos investimentos que irão nos levar à escassez de pão ou ter que regrá-lo. Pais incríveis vão sempre oferecer fartura de pão para os seus filhos. Existem lares onde não há abundância de pão por vários motivos. Alguns motivos são compreensíveis, outros não. Os compreensíveis muitas vezes são a falta de emprego, doença, algumas coisas desse tipo. Os não compreensíveis é a preguiça, quando não se trabalha, a irresponsabilidade, a má administração. O fato é que a fome, a falta de abundância, ela é gerada por algumas coisas. Nós precisamos ser cautelosos. Os pais precisam prover para as suas famílias. E só haverá fartura de pão quando houver um comprometimento com prioridades ajustadas, uma administração sábia daquilo que se ganha. Infelizmente, muitos hoje têm levado seus lares às ruínas porque não sabem administrar, gastam mais do que ganham, não sabem gastar do que de fato precisam, ou seja, ordem de prioridades, e muitas vezes vivem fora da realidade. É uma tristeza, mas em muitos lares não há abundância de pão. Mas este pai incrível, ele não deixava faltar nada na sua casa. Mas nós não devemos pensar numa provisão apenas de pão físico. Nós também precisamos pensar na provisão do pão espiritual. Assim como a escassez de pão material, a evidência de crise não é diferente no plano espiritual. Ou seja, da mesma forma como pode faltar o pão material, e isso é uma evidência de crise, não é diferente no plano espiritual. Ou seja, a grande brecha nas famílias de hoje é a falta de interesse e o desprezo à palavra de Deus. Quando a Bíblia é negligenciada, certamente haverá escassez de pão, haverá fome espiritual. Não basta estar com o homem físico nutrido, espiritual e o espiritual desnutrido. É preciso haver fartura de pão no céu para alimentar o homem interior. É preciso haver fartura de pão do céu, a palavra de Deus, para alimentar o homem interior, a nossa alma. Lá em Mateus 4, a Bíblia fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, naquele lar havia abundância de pão material físico, mas havia também a abundância do pão espiritual. Na sua casa, vocês leem a Bíblia? Seus filhos são ensinados sobre as coisas de Deus? Vocês oram? Vocês cantam louvores a Deus? Como é precioso quando os pais, desde cedo, treinam os filhos a amar a palavra de Deus. Olha, em Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 6 ao 10, a Bíblia diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno
estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, com grandes e boas cidades que tu não edificastes. Quando falta pão espiritual, a família fica desnutrida, sem força para poder lutar, para vencer as dificuldades da vida. O mesmo empenho que devemos ter para colocar o pão na nossa mesa, o pão físico, devemos ter também para colocar o pão espiritual. Alguns pais são nota 10 em prover pão físico para os seus filhos, mas são nota 0 em prover pão espiritual. Isso não está certo. É preciso haver um equilíbrio. E nem só de pão, viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Concluindo, irmãos, precisamos transformar o nosso lar no melhor lugar do mundo, pois assim, se os nossos filhos forem para qualquer outro lugar, terão vontade de voltar para casa. Seja um pai incrível, abasteça sua casa com fartura de pão. Se você fizer isso, seus filhos talvez nunca queiram ir embora. Continuaremos, irmãos, no nosso próximo estudo, nos nossos próximos vídeos, falando ainda sobre como transformar o nosso lar no melhor lugar do mundo. Como transformar o nosso lar como era o lar do filho pródigo, que o fez sentir vontade de voltar. Então, eu quero apenas lembrar que é um dever nosso como pais cuidar dos nossos filhos, investir para os nossos filhos. Então, o filho pródigo voltou e ele sabe que ele tem um pai que o está esperando, e ele sabe que aquele pai vai continuar cuidando dele. Que Deus abençoe a sua vida através desta palavra, que você entenda que a família é um projeto de Deus e que nós possamos, como eu disse, cada um de nós estarmos empenhados em transformar o nosso lar num lugar de bênção, num lugar realmente onde reina o nosso Deus. Amém? Que Deus te abençoe.